Vamos falar sobre perguntas técnicas, então. Relação do cardio pós-treino com a melhora da sensibilidade à insulina. Bom, em primeiro lugar, teu treino, ele já faz, de musculação, ele já faz melhorar o que é a tua sensibilidade à insulina. Isso é fato, tá? Segunda coisa, o que é a melhora da sensibilidade à insulina? Você sabe o que é isso? Porque eu falo muito esse termo para vocês, né? E eu comecei a ficar preocupado porque sensibilidade à insulina, resistência à insulina, e daí, né? Que é isso, né, cara? Bom, vocês têm que entender o seguinte. Para a célula utilizar energia, ela precisa de um hormônio que chama insulina. Esse hormônio, ele vai lá na célula, faz com que você consiga puxar a glicose para dentro da célula. Bom, insulina faz isso. Quando eu não tenho esse hormônio, eu tenho um quadro chamado diabetes, ou diabetes mellitus. Quando eu não produzo esse hormônio desde a infância, eu tenho uma insulinopenia e eu tenho uma coisa chamada diabetes tipo 1, ou diabetes insulino dependente. Quando eu tenho exagero alimentar, eu produzo muita insulina. E o corpo, como defesa ao excesso de produção de insulina, o que ele faz? Ele controla a ação da insulina, regulando a atividade do receptor de insulina. Nesse caso, eu tenho uma insulinopenia relativa, ou seja, eu tenho insulina, mas ela não está na célula. Aí eu tenho um diabetes tipo 2, tá? Por isso que é diferente tratar diabetes tipo 1 e tipo 2. Diabetes tipo 1 é a doença onde eu tenho que tratar entregando insulina, porque ela não existe. Diabetes tipo 2 é a doença onde eu tenho que melhorar a ação da insulina, porque eu tenho insulina. Pois bem, aonde que essas doenças se encontram? Se você fica com diabetes tipo 2 muito tempo, o que acaba acontecendo é que você vai destruindo seu pâncreas e com o tempo você vai diminuindo a sua produção de insulina, ou seja, falta insulina, porque tem resistência à insulina. E aí começa a faltar de verdade insulina, não só porque tem resistência à insulina, mas porque tem um déficit de produção por conta de alteração do seu pâncreas. Pois bem, se você entendeu essa situação, você tem que entender o seguinte, que toda forma que levar em conta, né, de toda estratégia, né, que levar em conta ganho de massa muscular e perda de gordura, depende de você ter uma melhora da resistência à insulina. Nossa, tem alguém engraçado aqui. Pronto. Então, sempre que você fala alguma coisa, né, para você que você quer emagrecer ou que você quer ganhar massa muscular, você simplesmente, né, precisa melhorar a capacidade de agir insulina. Por quê? Porque se não entrar glicose na célula, você não consegue fazer exercício, você não consegue queimar a gordura que você mobilizou, tudo bem? Até porque saiba você, né, que lipólise não é a queima de gordura, é a liberação de gordura pela célula gordurosa, tá? A gordura tá lá, ela precisa ser queimada, tá? E para ela ser queimada, tem que existir uma coisa que chama beta-oxidação, que depende de carboidrato. E se tem carboidrato no seu organismo, você depende de insulina, tá? Pois bem, então, entenda que qualquer processo que você vai fazer ganho de massa muscular ou perda de gordura depende que você tenha uma sensibilidade à insulina, tá? Para que você tenha uma outra coisa que chama captação periférica de glicose, tá? Dessa forma, qualquer exercício ele tende a aumentar a captação de glicose, tá? Como que ele faz isso? Bom,
você aumenta o que é a demanda energética e o seu organismo ele vai aumentando o que é o oferecimento de glicose para o seu corpo, tá? Até que chega um momento que você começa a ter falta de energia e o seu organismo ele precisa fazer o quê? Ele precisa liberar energia dos estoques que ele possui, então glicogênio, gordura subcutânea do tronco, para que você consiga ter a manutenção do exercício. E para isso, ele libera catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ele libera GH, e depois de um tempo ele chega a liberar até cortisol. Quando isso acontece, o teu corpo ele começa a sentir a necessidade de melhorar ainda mais o que é a capacidade de obtenção de energia. E aí ele começa a liberar outros hormônios para conseguir recrutar esse tipo de energia. E essa modificação hormonal, ela perdura. Então você termina de treinar, não é que desliga tudo, chega alguém, fecha a luz e acabou. Não, você mantém o que é essa alta captação de energia. Com o tempo de treinamento, o tempo que essa captação de energia ela permanece alta, ele vai se prolongando. Então imagina o seguinte, você começou a treinar hoje, né? Você consegue melhorar primeiro a captação de energia durante o treino, tá? E você gasta melhorando isso durante o treino pelo menos 3 semanas a 6 semanas. Depois que você melhora a captação de energia ao longo do treino, sua capacidade de usar energia é tão grande que você começa a melhorar a sua capacidade de usar energia depois do treino. Por quê? Porque é um efeito duradouro, né? E isso acontece com sua pressão arterial também, tá? Ou seja, se você tem pressão alta, sua pressão começa a melhorar e ela começa a melhorar e permanecer melhor até depois do treinamento. Primeiro 1 hora, depois 2 horas depois do treinamento, depois 3 horas depois do treinamento e assim sucessivamente, tá? Até que todo o seu corpo ele melhora essa captação periférica de insulina, tá? Aliás, essa sensibilidade periférica à insulina que melhora o que é a captação periférica de glicose. Aonde vem a parte interessante? A parte interessante é que você vai fazer seu exercício de musculação e você vai cansar, né? Você não consegue fazer exercício de musculação 3 horas, por exemplo. Você até consegue permanecer na academia, você até consegue fazer uma coisa ou outra, tudo bem, isso é fato, mas necessariamente, né, treinar em intensidade alta, você consegue ali 40, 50 minutos, 1 hora, tá? Dependendo do jeito que você se organiza, talvez até um pouquinho mais, dependendo do seu nível de treinamento, tá? Então, existem limites para você conseguir treinar em alta intensidade. Só que o fato de você conseguir treinar em alta intensidade não significa que você tenha que parar de treinar. Aí você faz o quê? Você troca de estímulo. Você vem para um exercício contínuo. Por exemplo, o aeróbio. Por exemplo, a bicicletinha, né? Então, estamos aqui, depois do exercício, por exemplo, pedalando na bicicletinha, né? E fazendo com que o teu corpo continue a necessidade de entregar essa energia, João. Isso quer dizer que essa necessidade de entrega de energia, ela vai provocar uma modificação no quanto o seu corpo ele libera de insulina. Antes ele liberava um montão, agora ele vai liberar um pouco. O que isso faz? Faz com que mude a liberação de uma proteína chamada SOX3, que modifica o receptor de insulina, diminuindo a ação dela. Então é o seguinte, insulina não é um hormônio que quanto mais você libera, mais capta a glicose, tá? Por quê? Porque ele nunca é liberado sozinho. Se você libera um montão de insulina, você libera uma proteína que se chama SOX3 que pega essa ação da insulina e faz isso aqui. Se você libera um pouquinho da insulina e continua liberando, a sua captação de glicose ela começa a subir. Por quê? Porque não tem a moderação dessa proteína chamada SOX3. Entendeu isso? Outra coisa importante, quando você tem uma manutenção do exercício de uma forma
constante, né? Você tem um exercício contínuo, principalmente numa intensidade baixa a moderada, o que começa a acontecer é que você não tem a liberação de hormônios do estresse, como, por exemplo, novamente, cortisol. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que sem a ação do cortisol, muda o jeito que a insulina ela funciona. Então, esse final de semana passado, quando eu dei aula para o pessoal da especialização da pós-graduação da BWS, de medicina esportiva, eu falei um pouco sobre isso, que isso é uma coisa importante, né? Uma coisa é a ação da insulina, quando ela está sozinha. Outra coisa é a ação da insulina quando ela está acompanhada, por exemplo, de cortisol. E isso modifica, por exemplo, toda a dinâmica da reserva de gordura abdominal. Se você tem um cortisol alto com uma insulina alta, você tem o aumento da captação de gordura para a célula visceral. Se você tem um cortisol alto com uma insulina baixa, você tem a transferência da gordura subcutânea para a gordura visceral. Então, isso é uma das coisas importantes. Que isso é uma coisa que eu não vejo o pessoal falar para vocês. Qual é o resultado da combinação do cortisol com testosterona para a gordura abdominal? Qual é o resultado da combinação cortisol-estradiol para a gordura abdominal? Qual é o resultado da combinação de insulina e cortisol para a gordura abdominal? E aí, a coisa segue adiante. Mas aí, João, tua pergunta fica uma aula de pós-graduação mesmo, e eu preciso de uma tarde para ensinar isso para você de um jeito que você não esqueça.